Você já reparou que as pessoas ricas parecem estar jogando um jogo diferente? Enquanto você acorda cedo, enfrenta trânsito, trabalha o dia inteiro e chega em casa exausto, elas estão almoçando em restaurantes caros no meio de uma terça-feira. E o pior, nem parecem suar para isso. Você trabalha, elas lucram, você corre, elas esperam, você economiza no mercado, elas compram tempo. É como se existissem dois mundos, um onde você vive para pagar boleto e outro onde o dinheiro parece multiplicar sozinho. Mas deixa eu te contar uma coisa que ninguém fala. Elas não estão mais esforçadas que você. Elas só cultivam hábitos diferentes. Pequenos hábitos, invisíveis, mas letais. Não porque são gênios, mas porque repetem comportamentos certos todos os dias. Hoje você vai descobrir 7 pequenos hábitos que podem te enriquecer com o tempo. Não são hacks milagrosos, são sementes. E se você plantar agora, seu eu do futuro vai te agradecer de joelhos. Mas só se tiver coragem de encarar o espelho e admitir: do jeito que tá, não tá funcionando. E se você continuar vivendo no piloto automático, a próxima década vai parecer exatamente como a última. Vamos mudar isso agora. Sabe o que é triste? Tem gente que acorda todo dia e antes mesmo de levantar da cama, já se sente derrotado. Não é só cansaço. É um esgotamento silencioso, acumulado, que começa, sabe onde? No maldito celular. Você acorda, abre os olhos. E o que faz? Instagram, notificação, vídeo aleatório, mais um TikTok. E pronto. O seu cérebro, ainda em modo de inicialização, já foi sequestrado por 1000 vozes que não são suas. Você começa o dia consumindo a realidade dos outros e termina o dia reclamando que não tem tempo para construir a sua. Sabe o que os ricos fazem diferente? Eles protegem o começo do dia como se fosse ouro. Porque é ouro. Não é sobre acordar 5 da manhã. Não é sobre ser um monge. É sobre acordar com um plano, não com uma distração. Só de trocar 5 minutos de scroll por 5 minutos de foco, você muda o tom do seu dia. E dias focados constroem semanas ricas. Semanas viram meses. Meses viram uma vida inteira. Você não precisa de mais tempo. Precisa parar de desperdiçar o melhor pedaço do seu dia com um lixo digital. Então, hábito 7. Comece o dia com intenção, não distração. Agora que você começou o dia com a mente limpa, a próxima armadilha aparece disfarçada de liberdade. Gastar. Comprar. Só hoje. Só dessa vez. Só porque você merece. Mas me diz uma coisa com sinceridade. Você sabe exatamente quanto gastou nos últimos 3 dias? Consegue dizer, de cabeça, quanto saiu da sua conta sem necessidade? A maioria das pessoas vai dizer que não. E aí tá o problema. Você não fica pobre porque gasta muito. Você fica pobre porque gasta sem perceber. É como pilotar um carro a 120 por hora, com os olhos fechados. Você até sente que está indo longe, mas já sabe como isso termina. Enquanto isso, quem enriquece age como um cientista. Anota, mede, corrige, e não porque é neurótico, mas porque tem noção. Porque sabe que dinheiro mal vigiado escapa em silêncio. Você não precisa de um app caro, nem de uma planilha colorida. Só precisa de papel, caneta e vergonha na cara. Anotar o que gasta não é controle financeiro, é autoconsciência. É sair do modo zumbi. E quando você começa a enxergar para onde seu dinheiro vai, ele começa a ter um motivo para ficar. Esse hábito é quase invisível, quase bobo, mas muda tudo. Hábito 6. Anotar cada despesa. Você já percebeu como a maioria das pessoas evita falar sobre dinheiro? Fingem que está tudo bem, que sabem o que estão fazendo, mas no fundo estão perdidas. E o mais perigoso é isso: a ignorância confortável. O famoso deixa a vida me levar. Só que a vida tá levando para o fundo do poço. Você quer enriquecer, mas consome mais fofoca que finanças. Quer liberdade, mas sua mente está cheia de lixo que não ensina nada. E o pior, você acha que precisa estudar 3 horas por dia para começar a mudar? Mas não precisa. Você só precisa de uma coisa: exposição diária ao certo. Uma página, uma frase, um parágrafo. Só isso já reprograma seu cérebro aos poucos. Enquanto você espera o momento perfeito para começar a estudar sobre dinheiro, tem gente que já está lendo no banheiro, no ônibus, no intervalo do trabalho.
E essas pessoas, aos poucos, vão te ultrapassar. Vão entender juros, vão entender ativos, vão entender o jogo. Você não precisa virar um especialista, mas precisa ser alguém que aprendeu a se alimentar melhor, mentalmente. Sabe por quê? Porque o cérebro que você alimenta é o bolso que você constrói. Esse hábito parece pequeno, mas transforma a mentalidade em riqueza. Hábito 5: ler algo sobre dinheiro. Todos os dias. Você já parou para pensar em quantas vezes gastou dinheiro só para sentir algo? Não por necessidade, não por utilidade, mas para compensar o tédio, ou para aliviar a ansiedade, ou simplesmente porque estava ali, fácil, ao alcance de um clique. Promoção, frete grátis, cashback. Tudo programado para fazer você esquecer que cada escolha tem um custo. E é aí que mora a armadilha. Você não gasta dinheiro. Você troca liberdade por alívio momentâneo. Uma pizza agora. Uma camisa que você nem precisava. E no mês seguinte, você está reclamando que não sobrou nada para investir. Sabe qual é a diferença entre quem constrói riqueza e quem vive preso em boletos? Não é o quanto ganha. É o quanto questiona antes de gastar. Tem gente que pergunta: eu posso pagar isso? Mas quem enriquece pergunta: isso me aproxima ou me afasta da vida que eu quero? Essa pergunta simples, feita 10 segundos antes de cada compra, pode salvar anos da sua vida financeira. Não se trata de nunca gastar. Se trata de gastar como alguém que tem um plano, não como alguém que está só tentando sobreviver a semana. Então, aqui vai o hábito 4. Antes de gastar, pergunte se vale o preço da sua liberdade. Você recebe seu salário. Olha para ele com alívio. Aí começa a maratona. Conta de luz, aluguel, cartão, farmácia, mercado, Pix pro parente. E no final do mês, o que sobrou? Nada. E sabe qual a desculpa que vem? Esse mês foi atípico. Mas o mês seguinte é igual, e o outro também. Você virou o funcionário do seu próprio dinheiro. Você trabalha, o dinheiro chega, e vai embora para pagar todo mundo, menos você. Mas aqui vai uma verdade que ninguém te contou. Se você não se paga primeiro, está dizendo que todo mundo é mais importante que você. Você precisa inverter a lógica, ganhar e já separar uma parte para você. Antes da conta, antes do cartão, antes do caos. Nem que sejam R$ 10, nem que sejam 2%. O valor não importa. O hábito sim. Porque o que você faz com pouco, você vai repetir com muito. Se você só pensa em guardar o que sobra, nunca vai guardar nada. Porque o sistema é feito para sobrar pouco. E quanto mais você ganha, mais ele te ensina a gastar. A primeira pessoa que deve receber do seu trabalho é você. Esse hábito parece simples, mas é um divisor de águas. Hábito 3: se pague primeiro, sempre. Você já tentou conversar sobre dinheiro com alguém e percebeu o desconforto no ar? A pessoa muda de assunto, faz piada, diz que isso é coisa de rico. E você percebe, o ambiente em que você vive está nivelado pela escassez. É como tentar plantar orquídea no meio do deserto. Não é que você não tenha potencial, é que o solo em volta seca qualquer ideia de crescimento. E isso acontece o tempo todo. Você tenta falar de investimentos e ouve: cuidado, isso é arriscado. Você fala de abrir um negócio e escuta: conheci um cara que faliu. Você menciona liberdade financeira e te respondem: isso é utopia, só rico consegue. Essas frases parecem conselhos, mas são prisões disfarçadas de carinho. Gente que te ama, mas te limita. Gente que não cresceu e, sem querer, te empurra para baixo também. Quer mudar sua realidade? Mude suas conversas. Você não precisa cortar todo mundo, mas precisa, urgentemente, incluir gente nova na sua rotina. Gente que fala de ideias, não só de dívidas, de metas, não só de boletos, de possibilidades, não só de crise. Porque, no fim das contas, você é a média das conversas que escuta. Por isso, o hábito 2 é esse: troque crise por crescimento. Toda semana. A verdade é que você foi treinado para desistir. A escola te ensinou que se não tiver nota hoje, você é um fracasso. O trabalho te cobra resultado na semana. A internet te promete riqueza em 7 dias. E se não vem rápido, você larga. Você não tem um problema de foco. Você tem um problema de prazo. Quer plantar hoje e colher amanhã.
Só que a liberdade financeira é uma árvore de crescimento lento, e a maioria nem espera a raiz firmar. Já partiu para outra promessa mágica. É por isso que tem gente que pula de ideia em ideia. Curso, projeto, renda extra, criptomoeda, aposta esportiva. E no fim, continua exatamente onde começou. Só que mais cansado, mais frustrado, mais velho. A riqueza de verdade não recompensa os apressados. Ela recompensa os consistentes, os que fazem o certo em silêncio, por mais tempo do que parece razoável. Os que aprendem a suportar o tédio. Os que entendem que não é todo dia que você vai se sentir motivado e ainda assim fazem o que precisa ser feito. Você quer liberdade? Então você vai ter que encarar o único hábito que a maioria evita. Não o mais difícil, mas o mais ignorado. Aquele que transforma intenção em legado. O nome dele? Hábito 1 e o mais importante. Seja extremamente paciente e continue mesmo sem aplauso. Esses 7 hábitos não vão te deixar rico amanhã. Eles não são mágicos, nem virais, nem vendáveis, eles são pequenos, quase invisíveis. E por isso mesmo, quase ninguém faz. Mas a verdade é que riqueza não começa no banco, começa no comportamento. Enquanto você seguir esperando um grande salto, vai continuar preso no mesmo degrau. Mas se começar a mudar o macro vem. Um dia, um padrão, um passo de cada vez. A pergunta não é: esses hábitos funcionam? A pergunta é: você consegue manter um hábito depois que o hype passa? Depois que ninguém mais está olhando? Depois que o cansaço bate? Depois que a vontade some? Porque é aí que a mágica acontece. Não quando você começa, mas quando continua. Agora me diz, qual desses hábitos você vai adotar ainda hoje? Comenta aqui, mas comenta como quem assume um compromisso. Não com o vídeo, com você mesmo. E se você curtiu esse estilo de verdade crua, sem enrolação, já se inscreve no canal e deixa o like. Ou continua seguindo quem te ensina a ficar rico com frases bonitas e boleto atrasado. E o comentário do dia vai para você, que ainda acha que dinheiro não traz felicidade. Nem pobreza traz, irmão. Só que ela também leva o resto embora.